Boa noite novamente. Uma alegria estar aqui com os irmãos e as irmãs nesta noite para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero nessa noite falar com você sobre, e o tema dessa reflexão é um encontro restaurador. A vida nos proporciona vários encontros esses que são às vezes surpreendentes, mas também traz desencontros. Essas surpresas que os encontros da vida nos trazem, essas surpresas algumas são esperadas, mas pastor, se é surpresa não pode ser, tem que ser inesperado. Mas por exemplo, há situações em que a surpresa ela não é mais tanta surpresa, que a pessoa te conta só para estragar a surpresa. Não sei se já passou por isso, já aconteceu comigo várias vezes, mas a gente finge que é surpresa só para não estragar a surpresa. Porém, várias dessas ocasiões, desses encontros da vida, nos trazem esse sabor do inesperado. Você não sabe o que vai acontecer nesses encontros. E eu não sei se você aqui nessa noite já teve essas experiências de ter um encontro inesperado. Não sei se você que está em casa já parou para pensar nisso. Se você já teve um encontro desses tipos, assim, inesperados. Mas a vida traz essa dinâmica de encontros. Algum deles bem surpreendentes. Eu pesquisando para este sermão, eu vi no YouTube muitas coisas, né? A gente que está sempre conectado no YouTube para a transmissão do culto da igreja, e eu fiquei surpreso em ver, por exemplo, surpresas assim, alguns encontros inesperados em casamentos. Um irmão que vem de longe, uma irmã que mora afastada, e de repente ela aparece ali para aquele casamento, é uma surpresa, uma comoção, é um encontro que traz emoção, traz alegria. Eu pesquisei um outro vídeo, achei interessante, o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol bem famoso, ele se vestiu de mendigo. Já viu essa, pastor Pedro? Ele se veste de mendigo e fica nas ruas de Madrid com uma bola, e ele fica brincando, e todo mundo olhando, mas quem é esse cara, esse morador de rua tão habilidoso? E as pessoas fazem roda e começam a ter um encontro com aquele homem, e descobrem que ele é o Cristiano Ronaldo. Quando descobrem, um pequeno fã, naquele encontro, começa a chorar. E eu estou apresentando esses casos. Eu também vi no YouTube um encontro de uma família, muito especial, cantando Primeira Essência, e aquilo é emocionante, aqueles irmãos todos cantando, é uma bênção. Esses encontros, eles trazem alegria, esses encontros, eles trazem emoção, mas por mais emocionantes e valorosos que sejam, eles não trazem o principal. Eles não conseguem trazer a restauração que só um encontro com Jesus pode dar. Nesses vários encontros a gente vê uma restauração momentânea, uma alegria, mas não há paz que excede todo o entendimento. Só Jesus pode fazer isso. E eu quero compartilhar com você um texto da Escritura Sagrada. Eu vou pedir a você que acesse, por gentileza, João capítulo 4, um dos vários encontros que o Senhor Jesus teve. João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. João 4, do versículo 1 ao versículo 7. E as Escrituras dirão assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviam dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele saiu da Judéia e outra vez foi para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, a cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao lado do poço e havia uma mulher. Aquela mulher, então, samaritana, trouxe-lhe água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco dessa água. E aqui a gente para. Guarde este versículo de número 7. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Vamos orar? Pai, está aqui a tua palavra, e ela diz ser viva e eficaz. Ela é inerrante, e ela é especialista, ó Deus, em transformar a nossa vida. Então, ó Pai, que nesta noite não seja diferente, que neste encontro restaurador com a tua palavra e com o teu Filho Jesus, nós saiamos daqui impactados, porque ela tem algo profundo a nos dizer. Então edifica a nossa vida para a glória do teu nome, e a nossa oração
em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos. Então, voltando a esse encontro restaurador, o encontro com Jesus é o único que pode restaurar de fato, integralmente uma vida. Mas mesmo assim, porque somos dotados de livre escolha, nós temos a habilidade de livre escolher. Em alguns encontros com Jesus, a Bíblia relata que pessoas escolheram o contrário, não escolheram abrir os seus corações para uma restauração. A gente tem, por exemplo, o jovem rico, registrado em Mateus capítulo 19, aquela passagem entre o versículo 16 e o versículo 30, em que Jesus conversa com o jovem rico e ele obedece à lei, e ele é muito zeloso por uma série de questões, mas Jesus toca na ferida e diz a ele: olha, ali falta uma coisa, vende tudo que você tem e reparte aos pobres, e aí depois você vem e me segue. E aí aquele jovem rico, mesmo com um detalhe importante na palavra, que a Bíblia diz que Jesus, o olhando profundamente, o amou. Mesmo aquele jovem sendo tocado profundamente pelo amor de Deus em Cristo Jesus, através do seu olhar, aquele jovem virou as costas e foi embora. Perdeu a oportunidade de um encontro restaurador. Com certeza havia algo na vida daquele jovem que precisava de restauração. Para não me delongar demais, não estender alguns encontros que foram desperdiçados, não houve restauração, eu quero lembrar a você do texto de Lucas 17, você não precisa abrir, mas o encontro dos 10 leprosos com Jesus, você se recorda? Os 10 leprosos foram até o mestre, naquele encontro pediram o quê? Cura. Jesus então de pronto os cura. E o que acontece com 9 de 10 leprosos? Eles viram e vão embora. Há uma restauração física, mas não houve aquela restauração integral. O encontro com Jesus serviu para apenas um leproso, os outros 9 desprezaram. Porque há encontros, irmãos, que são desprezados. A possibilidade de encontrar Jesus e ser restaurado é uma realidade, um fato, mas há pessoas que preferem desprezar esse encontro e vão procrastinando a sua decisão ao lado de Cristo, e não experimentam aquele encontro restaurador. Eu quero voltar ao Evangelho de João, no capítulo 4, eu quero te relembrar que o Evangelho de João, ele tem algumas particularidades, dos 4 evangelhos, ele é aquele que é mais diferente, aquele que relata com um pouco mais de detalhes, de uma proximidade vívida do apóstolo João, lado a lado com Jesus, e nesse capítulo 4 fica muito claro que João escreve que Jesus é o verbo vivo que veio ao mundo para libertar, para restaurar. Entretanto, ele também destaca no capítulo 1 de João, e vai descorrendo isso, na medida em que isso vai tomando os corpos dos capítulos, por exemplo, no capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos, um homem religioso, e quando Jesus diz assim, olha, lhe é necessário nascer de novo, e Nicodemos pira e fala assim, olha, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, que negócio é esse? Porque não havia um entendimento. O Evangelho de João deixa claro que Jesus veio para os seus, mas os seus o negaram o encontro com Cristo, negligenciaram a possibilidade desse encontro restaurador. Mas o Evangelho de João também diz que aqueles que o encontraram, a todos quanto o confessaram, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Aqueles encontros que foram aproveitados, as pessoas se transformaram. E no contexto do capítulo 4, a gente encontra agora essa mulher samaritana, que todos os dias, irmãos, imagine comigo, todos os dias, durante anos, aquela mulher fazia o mesmo trajeto, porque era trabalho de uma mulher encher os seus cântaros e levar para casa, para os serviços domésticos. E você imagina aquela mulher então, andando todos os dias na direção daquele poço, na cidade de Sicar, em Samaria, carregando todo o peso de uma vida distante de Deus, uma vida quebrada, uma vida amassada, uma vida distante do Senhor, vivendo uma série de aparências, encobrindo pecados, necessitando de uma restauração. Aquela mulher todos os dias ia até aquele poço aguardando algo diferente, aguardando um novo do Senhor. Afinal de contas, o poço era de Jacó, o patriarca, que dera ao seu filho José. Havia algo de especial naquele lugar, mas aquela irmã, aquela mulher samaritana, todos os dias amargurada, triste,
ia até aquele poço. Seu encontro era com as águas. Ela não esperava que Jesus pudesse naquele encontro aparecer. Por mais que ela desejasse algo novo, ela não imaginava que o próprio Messias poderia estar ali. Mas nós encontramos Jesus no capítulo 4 dizendo que era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Jesus tinha ido para Jerusalém para comemorar a Páscoa e depois ele voltaria e sairia para Galiléia. Mas havia um problema. Enquanto Jesus batizava, os seus discípulos batizavam em nome dele, os fariseus, e você leu no versículo 1, os fariseus tentavam imputar a Jesus um título que ele não tinha, o homem que batizava mais que João, que era o Batista. Como Jesus tinha um carinho enorme pelo seu primo, aquele profeta que anunciou que o Messias viria, a voz que clama do deserto, profetizada desde o Antigo Testamento, no livro de Isaías, por exemplo, e a voz que clama do deserto era primo de Jesus, e o carinho que o mestre tinha era tão grande pelo seu primo, que ele não quis entrar em conflito. Então ele deixa Jerusalém e volta para sua cidade na Galiléia. Ele poderia fazer o caminho mais longo, não passando por Samaria. O caminho mais longo significaria passar pela Transjordânia, fazer uma curva e não uma linha reta. Mas meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet, quando Jesus quer marcar um encontro restaurador com a sua vida, ele não pega nenhum outro caminho, senão direto ao seu coração. Era isso que ele queria com aquela mulher samaritana, é isso que ele quer comigo e com você nessa noite, esse encontro restaurador que vai transformar a minha vida e a sua vida, porque ele ama, Jesus ama a sua vida, ele me ama, ele nos ama, e ele tem um plano muito maior para nós. Ele passou por Samaria, porque precisava encontrar aquela mulher. Nesse texto, o mestre tem um ato de amor tão profundo, que ele conversa com uma mulher samaritana. A mulher samaritana, o samaritano já era um problema para o judeu, Jesus um judeu, porque em dado momento da história da construção do reino, os dois se dividem, o reino unificado por Saul e Davi, ele se rompe, e as tribos se dividem, 10 ao norte, 2 ao sul, onde fica Jerusalém. Então essas duas tribos do sul, Judá e Benjamim, elas têm um problema, quando o povo volta da Babilônia para construir os muros, encontra na cidade de Samaria um povo misturado, miscigenado, e um povo que ofereceu ajuda na reconstrução dos muros, na reconstrução não só dos muros, mas da cidade como um todo, e os judeus negaram: nós não queremos a ajuda de vocês. E essa rixa histórica e política se desdobrou durante muitos anos, ao ponto de judeus e samaritanos, e você conhece essa história, serem quase que inimigos mortais. Então para um judeu conversar com um samaritano era impossível, e um homem só se dirigia à mulher judia na presença do marido, e o marido não estava ali, porque no diálogo que Jesus tem com ela, no decorrer do texto, ele fala: você diz muito bem, porque você não tem um, você tem 5 maridos. Você é uma mulher pecadora e samaritana. Não era para falar com ela. Eu trago isso para a minha vida e para a sua. Os nossos pecados, a Bíblia diz que fazem separação entre nós e Deus. Isso às vezes nos impede de conversar intimamente com o Pai, não porque Ele nos rejeita, não, porque Ele nos ama incondicionalmente, mas porque nós sentimos o peso do pecado. Aquela mulher com certeza sentia esses pesos, e quando começa a conversar com Jesus naquele encontro, para ela inesperado, surpreendente, mas amoroso, ela começa a sentir alguma coisa diferente. Ela começa a perceber que sai virtude. O encontro de Jesus em Samaria, o interesse do mestre era resgatar integralmente aquela mulher. O desejo de Jesus era se manifestar, porque o Filho do Homem se manifestou para que todos sejam salvos. O interesse dele era resgatar a alma daquela mulher. O interesse do Senhor Jesus pela sua palavra nessa noite é também marcar um encontro com você, não importando como nós estamos, como eu e você estamos. Ele quer marcar um encontro transformador, restaurador conosco nessa noite. E eu quero pensar com você em 5 restaurações, muito rápidas, 5 restaurações que Jesus fez àquela mulher e pode fazer comigo e com você. A primeira restauração é a restauração da identidade.
Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele encontra uma pessoa subjugada, uma pessoa desprezada que não tinha valor. Nenhum homem poderia, como eu disse, conversar, dirigir a palavra a ela sem a presença do marido. Aquela mulher era desprezada, aquela mulher vivia em pecado, ela não sabia nem quem ela era, ela não se conhecia, ela não sabia a identidade dela. Mas Jesus então restaura a sua identidade, quando ele a valoriza, quando conversa com ela. Jesus quer dizer: você é mais importante que os seus pecados, você, a sua alma resgatada vale muito mais do que os seus pecados, porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde havia pecado, a graça de Deus transbordou, a ponto de apagar todas as transgressões e derramar perdão, graça e misericórdia sobre a vida daquela mulher. Ela andava perdida, mas ela encontra com o mestre e diz assim: olha, eu sei quem você é, e mais me importa te restaurar do que olhar para os seus pecados. Quem sabe nessa noite você entrou aqui ou está acompanhando a gente na internet, carregando um peso muito grande, está numa crise de identidade, você não sabe quem mais você é. Eu quero te dizer que você é filho, é filha amada de Deus. O Senhor te criou para a glória dEle. Ele não te criou para ser perdido ou perdida. Ele não te criou para que os seus pecados tomem conta a tal ponto que você se afaste de Deus, que você tome a atitude primeira de Adão, quando descobre que está em pecado, que desobedeceu, ele se esconde. Que não tome a segunda atitude de Adão, que vá resolver o problema por si mesmo, costurando flores em você e na pessoa com a qual você pecou. Não, que nessa noite você entenda a sua identidade em Cristo, porque Jesus, quando encontra com você, Ele quer transformar totalmente a sua vida. Ele quer te restaurar e dizer: você é importante, eu te valorizo, porque você é meu filho e minha filha amada. E é isso que Jesus fala, e Jesus conversa com ela, quer dar valor àquela mulher, assim como Ele valoriza o encontro conosco. Ele quer nos levar de volta à identidade de filho, criando em nós a identidade do filho, da filha, para a glória de Deus. Segunda restauração que acontece na vida daquela mulher, que pode também nos alcançar, caso desejamos. Se desejarmos isso, as nossas emoções também podem ser restauradas. Aquela mulher buscava por meio de relacionamentos, e ela teve 5, e nenhum pertencia a ela. Por meio dos relacionamentos ela buscava uma segurança, para que ela se sentisse valorizada, para que ela se sentisse segura, querida, amada. Quando Jesus diz a ela que ela tinha vários maridos, mas nenhum lhe pertencia, é porque ela buscava esse refúgio. Muitas pessoas, como eu e você, buscam em relacionamentos vazios, sem a base que é Cristo Jesus, a fuga para um encontro revelador. A gente prefere os desencontros da vida, e depois é muito mais fácil, quando a gente erra, colocar a culpa em Deus. Afinal de contas, Ele não pode se defender, Ele nos defende pela palavra, mas a gente chega e fala assim: a culpa é do Senhor. Nós temos esse problema, e aí o nosso emocional fica comprometido. Quantas pessoas não sofrem atualmente do mesmo mal, porque depositam a sua esperança, a sua confiança, as suas emoções naquilo que é areia e não rocha, e depois que a corda arrebenta, culpabiliza Deus. Porém, Jesus afirma àquela mulher que, se encontrarmos a identidade de filho, como ela estava reencontrando a sua identidade de filha, aconteceria uma transformação muito grande. Naquele encontro com Jesus, as suas emoções seriam totalmente restauradas. Ela não precisaria mais depender de homem, não precisaria mais depender de um encontro inesperado ou até mesmo esperado, para que as suas emoções fossem estabilizadas. Ela encontrou com o Deus vivo, com o Filho de Deus, com o Salvador, com aquele que diz assim: siga-me, tome a sua cruz e siga-me, venha após mim, deixe o seu fardo pesado, e aqui leve o meu fardo que é leve, eu troco, e você não precisa mais sentir dores. As suas emoções estão baseadas, calcadas em mim, e eu te amo, eu quero te conduzir por esta vida nos meus braços. Aquela mulher não esperava por isso, ela não esperava por aquele encontro, e muito menos que Jesus tivesse essa palavra amorosa para com ela.
Quando Jesus diz, dá-me água, ele valoriza aquela mulher, ele valoriza as emoções dela, ele conversa, trava um diálogo, e nesse diálogo ele começa com maestria, pela sua palavra, a reorganizar a vida dela, a reorganizar as suas emoções. Quem sabe nessa noite, você não esteja da mesma forma, precisando de uma reafirmação nas suas emoções. Quando Paulo escreve ao seu jovem pastor Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, porque isso vai além da fé, vai também nas emoções, porque quando eu sei em quem eu tenho crido, eu não sou abalado por problema algum, eu não temerei, a gente canta isso, né? Eu não temerei mal algum, mas a gente esquece e as nossas emoções ficam abaladas, porque em algum momento da nossa vida nós desviamos o olhar do encontro com Jesus e olhamos para as circunstâncias. Mas Paulo afirma para Timóteo, o fundamental em nossa vida é afirmar, eu sei em quem eu tenho crido. Em terceiro, a restauração da fé daquela mulher. No diálogo de Jesus com a samaritana, ela fala, mas os nossos pais adoraram aqui em Samaria, em Sicar, naquele monte, e vocês adoram em Jerusalém. Onde é o lugar? Que lugar é o certo para adorarmos? Veja, aquela mulher cheia de pecados, e tinha pecados na proporção da sua religiosidade, porque ela escondia e camuflava os pecados, como eu já disse, mas ela tinha uma religiosidade cheia. Não, porque eu vou lá todos os domingos, lá no templo, no monte, lá em Samaria, e lá eu faço os sacrifícios, né, como a lei diz, e fica tudo bem. Só que não fica tudo bem como a sunamita, vai tudo bem, porque aquela mulher sabia em quem ela cria, mas esta samaritana não sabia, porque ela era cheia de uma religiosidade vazia, que afetava a sua vida, a sua identidade, as suas emoções, uma religiosidade que não transformava, não lhe conduzia ao encontro com Jesus, pelo contrário, a afastava, porque a rivalidade entre judeus e samaritanos fazia, olha, eu adoro melhor do que você, o meu templo é mais bonito, a minha igreja é mais cheia, eu canto melhor do que você, os meus aparatos tecnológicos são mais modernos. É claro que isso é uma discussão de hoje, né? Mas se eu contextualizasse, seria mais ou menos isso hoje em dia. E nós nos pegamos nesses momentos, abalando a nossa fé, tirando o olhar de Jesus e desviando para as circunstâncias, de novo. E perdendo a oportunidade de uma restauração, inclusive da nossa fé, uma fé inabalável. Jesus restaura a fé daquela mulher samaritana, dizendo que o coração do adorador precisa ter um encontro genuíno com o Pai, um encontro que transforma religiosidade em fé, morte em vida e pecados em perdão, aleluia. Esse encontro de Jesus com ela faz com que aquela mulher abandonasse o seu cântaro de vergonha, abandonasse ali naquele poço do seu patriarca, de quem ela pela religiosidade acreditava, mas no encontro com aquele que é a restauração e a vida, que é o perdão, a misericórdia e a graça encarnadas, ela poderia deixar o cântaro da vergonha, deixar todos os pecados para trás, restaurar a sua fé e dizer de novo, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele pode me perdoar. Nesse encontro maravilhoso da mulher samaritana com Jesus, e diretamente ligado à restauração da fé, está a restauração da verdadeira adoração. O encontro de Jesus com aquela mulher fez com que ela transformasse totalmente o seu entendimento, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, porque o encontro com Jesus transforma a nossa mente, faz uma metanoia, e aquela mente antiga, Paulo escreve isso na primeira carta aos Coríntios, a mente de Cristo significa isso, significa eu ter uma mente transformada que não se amolda a esse mundo. A mulher samaritana não se moldaria mais àquela circunstância, antes ela teria uma mente focada, voltada e completamente calcada em Cristo, e aí ela poderia dizer que poderia adorá-lo, saberia onde adorá-lo, não mais no monte, não mais em Jerusalém, não mais em Samaria, mas ela adoraria em espírito e em verdade, ela adoraria com o coração cheio de gratidão, a ponto dela abandonar todos os seus pecados, a sua vergonha. A mudança daquela mulher foi tão grande, que a sua adoração mudou completamente o seu testemunho. A Bíblia diz, nesse texto de João capítulo 4, que na medida em que ela encontra com Jesus, e essas transformações sutis, porém profundas, vão acontecendo, e ela descobre que a verdadeira adoração não é mais no templo, mas é por meio do seu coração, por meio de uma vida mudada, que abandona pecados,
que se arrepende do que faz e que volta para Cristo, ela entende que naquele momento o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, a sua vida começa a mudar, seu testemunho passa a ser profundo, a tal ponto que a sua integridade foi restaurada, meus irmãos. Aquela mulher que era vista como pecadora, que era vista como adúltera, que era vista como uma mulher desprezível aos olhos da sociedade, ela é valorizada pelo encontro restaurador de Jesus. Ela tem a sua fé não mais abalada, mas inabalável. Ela descobre a verdadeira adoração, suas emoções são postas no lugar, e então ela pode dizer, em verdade, os verdadeiros adoradores encontram a Cristo e com o seu coração o amam, o adoram e vivem para Ele. A quinta e última restauração, que está diretamente ligada uma na outra, diretamente ligada à verdadeira adoração, porque a gente acha que a adoração é cântico, nós entendemos a adoração como louvores. A adoração é uma vida integralmente transformada e entregue para Cristo, uma vida que deixa os seus pecados para trás, confessa-os, não os pratica e segue adiante no caminho com Jesus. Isso é a verdadeira adoração e também é a quinta restauração, a restauração da missão de vida. Eu quero caminhar para o final, dizendo que a missão da vida daquela mulher foi completamente transformada. Ela que todos os dias chegava àquele poço durante anos, sem rumo, sem perspectiva, sem ideia nenhuma do que iria acontecer. Naquele dia Jesus passa por lá porque queria encontrar com ela, como nessa noite Ele vem pela sua palavra encontrar a mim e a você, e Ele chega àquela mulher e restaura a vida dela completamente. A sua identidade é restaurada, suas emoções são postas no lugar, sua fé se torna inabalável, a sua adoração passa a ser verdadeira, não depende mais de homens, não depende mais de lugar, não depende mais de uma parede, ou de 4 paredes, não, ela adora ao Deus vivo, ela segue ao Messias, ela entrega o seu coração a Jesus, e aí restaura a missão de vida, porque a Bíblia diz, no finalzinho do capítulo 4, que ela volta a Sicar, na sua cidade. Ela saíra para buscar água no poço, e ela volta a Sicar. Em vez de regressar como ela sempre fez, com o cântaro cheio, mas com a cabeça baixa, ela volta com o cântaro vazio, mas com a cabeça erguida, com o coração transformado, e com o seu espírito e sua alma limpos. E ela chega para aqueles homens e mulheres, e anuncia que encontrou o Messias, que Jesus se revelou a ela, e que Ele restaura vidas. Basta que a gente se disponha a encontrar com Ele. E o que acontece? Aquela sua vida antes desprezada, agora resplandecia a glória de Deus em Jesus Cristo, e aí toda aquela cidade, vendo a sua mudança, vai até o encontro do Messias, e lá a gente pode subentender que Jesus, sendo quem Ele é, Ele anuncia a salvação e restaura aqueles irmãos que desejaram o encontro com Jesus. Aquela cidade de Sicar, que antes perdida em pecados, quando encontra com Jesus, tem a possibilidade, como aquela mulher, de um encontro restaurador, e ela restaura a sua missão. Ela se torna uma grande missionária, ao ponto de ninguém, na palavra, em João capítulo 4, questionar o que ela tinha a dizer a respeito do Mestre. A sua vida falava mais alto. O falecido pastor Billy Graham costumava dizer que a Bíblia que está caindo aos pedaços pertence a alguém cujo espírito está de pé. Ele também costumava dizer, talvez até com base nesse texto, que a Bíblia que o mundo quer ler é a minha e a sua vida. O poder de transformação que Jesus tem no encontro restaurador é visto e é lido pelo mundo através da minha vida e da sua vida. A Bíblia que o mundo quer ler é esse encontro restaurador que eu tive e você teve com Jesus. Mas talvez, como eu disse no início, nessa noite você está em casa e não teve esse encontro restaurador com Jesus, não sabe o que é verdadeira adoração, a sua fé é abalada por qualquer coisa, suas emoções estão fragilizadas, os seus pecados pesam. Nessa noite Jesus disse, eu vou passar por Vila da Penha e vou anunciar a minha palavra a você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela cumpre o seu propósito na minha vida e na sua vida, e pela palavra Jesus anuncia que há restauração para mim e para você. E eu quero perguntar a você nessa noite, com muito amor no coração, com um desejo enorme da gente encontrar Jesus juntos, de ter o mesmo encontro que aquela mulher, porque Jesus precisava passar por Samaria,
E Ele está passando pela sua vida hoje, por meio da sua palavra, anunciando que não importa o tamanho do seu pecado, Deus é muito maior. O amor de Deus encobre toda e qualquer transgressão. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há mancha que Ele não possa remover. O sangue de Cristo remove todo pecado, perdoa todo pecado, e Ele pode nos salvar. Tem todo o poder para isso. Basta que nesse encontro eu e você declaremos que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, que Ele é quem Ele diz que Ele é, que a Bíblia diz a respeito dEle, que o encontro com Ele pode mudar a vida daquela pessoa, da minha vida, da sua vida. Quando o filho pródigo, eu vou concluir no desespero, se lembra do quanto era importante viver na casa do Pai. Ele deixa todos os seus pecados, ele não se importa se está sujo, comendo com porcos, ele levanta e volta para os braços do Pai. Quando a mulher que foi pega em adultério e seria apedrejada, ela recebe a intervenção de Jesus, ela simplesmente pede perdão e Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Quando o desonesto Zaqueu tem um desejo de encontrar Jesus, Jesus diz a ele: não é você que vai me encontrar, sou eu que vim aqui encontrar com você, porque eu vou na sua casa e vai haver salvação. No texto de Lucas, Jesus diz ao final: houve salvação nessa casa, e o desonesto Zaqueu passa a ser um homem honesto. Esses encontros transformam inclusive no Antigo Testamento, porque Jacó carregou a amargura de ter brigado com seu irmão, e um dia que ele encontra Esaú cheio de medo, a graça de Deus os toma, e Jacó pede perdão, e a vida dele muda, porque teve um encontro restaurador. A graça de Deus foi manifesta sobre Jacó e Esaú. No Antigo Testamento nós tivemos Davi com Saul, que o perseguia em suas mãos. Davi poderia fazer a justiça que ele quisesse, mas naquele encontro a graça de Deus o tomou. O Espírito do Senhor falou com ele, ele falou: ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. São encontros restauradores com a graça de Deus. E nessa noite, Deus quer, por meio de Jesus, como foi com aquela mulher, transformar a sua vida. Quer te dar um encontro restaurador. Eu quero desafiar você que está em casa no chat. Se você deseja encontrar com Jesus nessa noite, e não negá-lo como fez o jovem rico, mas recebê-lo como aquela mulher samaritana, e transformar, restaurar integralmente a sua vida, escreve aí no chat. Diz aí: eu quero receber a Cristo como meu Salvador, eu quero Jesus transformando, restaurando a minha vida. E você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, se esse é o desejo do seu coração, nós vamos orar. Eu quero desafiar você a abaixar a sua cabeça e fazer um autoexame nessa noite. Quantos de nós de fato desejam um encontro restaurador com Jesus? Antes de concluir com esta oração, eu quero dizer uma coisa: ninguém é bom o bastante que não precise de uma mudança. Ninguém é bom o bastante que não precise de uma boa restauração da parte do Senhor. Quais são os problemas que têm te impedido? Há pecados que estão ocultos e que têm machucado o seu coração, a ponto de você não conseguir se render ao Senhor totalmente, do seu encontro com Jesus ser parcial. Nessa noite o Senhor te anunciou pela sua palavra que esse encontro pode perdoar totalmente você. Ele não se importa com o tamanho dos seus pecados, Ele quer te perdoar nessa noite. Ele quer te restaurar totalmente, para que você o siga, para que você tenha vida abundante e vida plena, vida salva, vida restaurada. Eu quero orar junto com você. Se você deseja nessa noite, nunca fez essa decisão, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, restaurando a sua vida, levante uma de suas mãos. Está todo mundo orando, intercedendo pela sua vida. Se você deseja receber a Jesus para restaurar a sua vida completamente, eu quero te desafiar, levante uma das suas mãos. Eu quero orar junto com você. Glória a Deus, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que deseja receber a Jesus? Levante sua mão. Que deseja restaurar a sua vida, que os pecados estão pesando, os pecados estão te machucando, é um cântaro pesado todos os dias. O Senhor te convida nesta noite a deixar o cântaro dos seus pecados e seguir o Mestre, seguir aquele que te ama e te perdoa. Há alguém nessa noite que deseja abandonar os seus pecados, que deseja viver uma vida plena com Jesus, restaurar integralmente a sua vida? Há alguém nessa noite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Há mais alguém? Você no chat, escreva aí por favor: eu quero receber a Jesus, eu quero restaurar a minha vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, para nós cantarmos uma canção, e ao final, pastor Pedro vai orar.
E nessa oração Ele vai nos entregar, nos consagrar para uma vida restaurada ao Senhor. Então adore a Ele nesse momento, adore-o em espírito e em verdade. Somente aqueles que têm uma vida restaurada podem adorá-lo em espírito e em verdade.